Aqui Boa está. tarde a todos, eu sou a Olga da Buboc Portugal. Estamos aquí hoxe no Zoom e no Facebook Live para a presentación do libro de Sabrina Fialho. Fiallo, de Sabrina Fiallo, o meu portuñol, xa saben, xa están habituados aquí por Buboc. A presentación Memorias de un anxo. É un libro que acabamos de finalizar agora, está mesmo fresquiño e é unha das lecturas óptimas para este verán. Estamos á espera de que apareza o noso convidado especial, mas vamos comezar con a presentación da autora. Vamos ver, Sabrina Fiallo é nacida en Romilly-sur-Seine, no nordés de Francia, en xaneiro de 1984. Creceu e estudou en Cézanne até per facer 15 anos. En febreiro de 1999 foi viver para Portugal, onde estudou no Concello do Seixal e máis tarde na Universidade Nova de Lisboa. Dividiu os anos seguintes entre Portugal, Bélxica e Inglaterra, tendo regresado a Margensul do Texo, que considera a súa casa, en febreiro de 2017. Agora, neste ano, 20, decidiu finalmente dedicar tempo ás obras que escreveu ao longo da vida e publicalas en nome da arte e por amor ás letras. Entón, contanos un bocadiño como é que viveste en tantos lugares diversos e acabaste en Portugal. Bom, é uma longa história. Se começar desde o início, podíamos ficar aqui horas a fio a conversar sobre essas minhas experiências. Mas sim, nasci em França, de facto, e aliás penso que as pessoas que não me conhecem, que estarão do outro lado do ecrã, podem de vez em quando notar o sotaque. Normalmente as pessoas que já me conhecem e convivem comigo há muitos anos já não notam, já se habituaram e já não notam, mas as pessoas que não me conhecem muitas vezes perguntam-me: vens de onde? Muitas vezes até me perguntam se venho da Madeira, se venho dos Açores, ou ficam na dúvida e perguntam de que país é que eu venho. A verdade é que eu só aprendi a falar português com 15 anos, portanto, Uau! Comecei com 15, mas realmente tornar-me fluente e posso dizer que já sabia falar português a partir dos 17 anos, realmente. Foi uma aprendizagem um bocado à bruta, intensiva, porque quando vim para Portugal estava no final do 9º ano da escolaridade e cheguei praticamente no final do ano, portanto, com a dificuldade de fazer novos amigos, de aprender uma língua nova, que me era familiar, porque os meus pais são portugueses. No entanto, os meus pais foram juntamente com os pais para a França nos anos 60 e, portanto, foram para lá muito, muito novos e tiveram 30 anos em França. Portanto, quando nós voltámos para Portugal em 1999, nem o português dos meus pais era perfeito, estava longe de estar perfeito e eles próprios tinham algumas dificuldades. Porque foram para a França com 8, 9 anos mais ou menos. E depois, entretanto, olha, segui a minha vida, estudei, tirei a minha licenciatura em Portugal. Foi quando conheci o Carlos, que entretanto se juntou a nós. Olá, Carlos. Eu acho que ele ainda está a tentar perceber se está on mute ou se não está. Vamos ver, se Estás a calhar ouvir, ainda Carlos? Não sei se ele está a ouvir, ele deve estar com algumas dificuldades técnicas. Bom, Então, vamos continuar a conversa, pode ser que entretanto ele consiga resolver. E portanto, nessa altura conheci o Carlos, éramos colegas de faculdade, chegámos a fazer imensos trabalhos de faculdade juntos e foi uma ajuda valiosa do Carlos, porque o meu português na altura estava longe de ser tão bom, porque ainda tinha muitas lacunas por falar há tão pouco tempo e, portanto, ele era a minha ajuda valiosa na revisão dos trabalhos. E como é que decidiu publicar em português e não em francês? Isto é uma curiosidade que muita gente me pergunta também, porque a minha terra, salvo seja, onde nasci e cresci é a França, mas tenho um amor tão grande por Portugal, que é a terra dos meus pais e a terra dos meus avós, sendo que os meus avós maternos são do norte, na região do Porto, Vila Nova de Gaia, e do lado do meu pai, do Baixo Alentejo, portanto a zona de Aljustrel,
e acabei por ficar assim mais ou menos pelo meio, estudar em Lisboa e aliás não há nenhuma parte do país de que não goste. Tenho também um amor muito grande pelas ilhas, pelos Açores, pela Madeira, onde já estive. E portanto acho que o amor a Portugal para mim é a minha terra, está aqui no coração. E acho que teria todo o sentido publicar o meu primeiro livro em português, e até porque foi a Porque língua... é Sesimbra também, não é? Exatamente. Sim. Entretanto, acho que o Carlos continua com dificuldades. Sí, eu estou a ver. Mas é uma história linda. Eu morei fora, mas a minha família sempre estivo no mesmo lugar. E é tipo essa segunda geração, como os filhos dos emigrados querem sempre voltar à terra dos pais. Acho mesmo interessante e giro. E conheço mais pessoas, gente que os seus pais tiveron os seus fillos na Suíza e que voltaron para aquí, para España, ou no caso de portugueses tamén no mesmo país, en Suíza, e é tipo, hey, creceran lá, por que non fican lá? E todos a facer así, a universidade, sempre voltar na época da universidade. Acho mesmo interesante ese tema. E agir viver em países diferentes e adotar parte da cultura desse país e tentar sempre guardar o que é bom em cada país. Pronto, eu também, entretanto, estive na Bélgica, também estive na Inglaterra há alguns anos, e acaba por ser a minha casa também. Sempre que volto para a Inglaterra sinto-me em casa, sinto-me mesmo em casa. E na Bélgica também, é um país que também gosto imenso da Bélgica. Eu penso que qualquer país onde eu vou sempre encontrar algo, quer as paisagens, as pessoas, a cultura, a gastronomia que me fascina e que acabo por adotar como sendo meu. Mas no meio das viagens todas que eu já fiz, para fora do continente europeu até, não encontro lugar mais lindo como Portugal. Continua a ser sempre o meu lugar favorito. Pois, eu acho que tamén, eu vou renunciar a miña España, que eu estou en España, eu viaxo moito por Portugal, o meu marido é portugués, de Cascais, Ok. e entón estamos sempre viaxando para lá, eu acho que vamos acabar indo para Lisboa, porque adoramos mesmo Lisboa, vamos ver. Pronto, estamos a falar coa Sabrina Fiallo, que ademais de escritora, música, e canta tamén. Fálanos un bocadiño desas facetas que tes a parte da literatura. Sim, aliás, eu com 8 anos comecei logo a escrever canções, escrever poemas, escrever livros. Tinha um piano na altura pequeno, não era um piano a sério, e começava já a escrever música, inventar música. Tinha uma grande paixão pela música e pela literatura. A paixão pela literatura surgiu alguns anos depois, portanto, tinha 11, 12, 13 anos, na altura tinha uma estante grande e queria ter uma biblioteca enorme, cheia de livros. Cheguei ao ponto de pôr uma etiqueta em cada um dos meus livros com as letras, com os números, com os códigos, e sempre também acompanhar a música. O que é engraçado neste meu projeto com o livro, portanto, Memórias de um Anjo, é que até agora eu fazia sempre as coisas em separado. Escrever era uma coisa, tocar, cantar era outra. E o que eu comecei a fazer quando comecei a escrever este livro, e na altura até partilhei com o Carlos, é que achava giro integrar alguns dos meus poemas dentro da história, porque fazia todo o sentido. Eu escrevi imensos poemas sobre o mar, sobre os pescadores, e portanto quem ler o livro irá perceber que o meu amor à poesia está bastante visível para quem lê o livro, tanto o poema inicial, o poema final, como também dentro dos próprios capítulos, alguns dos versos que aí estão. E o que eu estou a tentar fazer agora é compor uma música para cada um desses versos, portanto uma música que vai acompanhar a história, portanto para o leitor, por exemplo, estar dentro da história e ao mesmo tempo ter as músicas no pano de fundo, porque, por exemplo, existe uma personagem, não irei revelar assim os dados da história, mas que podemos considerar como um impostor,
e portanto compus uma música assim mais dramática, mais pesada, com acordes mais graves para acompanhar essa parte do livro. Há uma própria personagem que é um anjo. Portanto, estamos aqui a falar das memórias de um anjo, e aí a música é uma música mais leve, mas também extremamente triste, que transborda de emoção, e portanto deixo aqui a curiosidade para quem quiser visitar a minha página no Instagram, Sabrina Vieira Fialho, tudo junto. Vou colocando fotografias, vídeos dos diversos lugares que aparecem no livro, portanto todos os cenários que são descritos alguma vez no livro, quer no Seixal, quer em Sesimbra, quer na Serra da Arrábida, portanto vou colocando as fotografias e vídeos dessas zonas e vou colocando também vídeos meus a tocar e a cantar, portanto as músicas do livro. Que bom, é um livro interactivo então, porque podemos ouvir a música, é mesmo bom. Pronto, não sei se Carlos já anda por aí. Ai, Carlos, já percebi que consegues ouvir, mas nós não conseguimos ouvir-te. Se calhar... Pronto, eu vou ir apresentando o Carlos, mientras ele tenta solucionar esses problemas. Ok, Carlos, que é un amigo de longa data da nosa autora, é nacido en Oeiras en xullo de 1984. Creceu e estudou en Canesas, que é unha vila nos arredores de Lisboa, até o ensino secundario. E fez a universidade en Lisboa, Universidade Nova, Escola Superior en Comunicación Social. Residiu un ano e medio na Alemanha e en 2015 mudouse para a capital. A autora foi a súa colega na Universidade Nova, tendo dai nacido unha amizade e unha parcería que perduran até hoxe. Vamos ver se conseguimos que Carlos diga hola, se non pode dizer hola mesmo coa man. Podemos comezar mentras el... Hola. Non sabemos se consegue... Se callar é un problema só do volume do computador. Moitas veces son coisinhas así que non... Pois, ou então mesmo o microfone que está configurado no computador. Pode ser. Se non, entretanto, pronto, xa temos moitos participantes aquí. Temos Ana Sofía Alegría, hola, Aníbal Barros, Elide Lemos, Gracinda Alessandra Alves, Inés Carmo, Isabel, Priscila Fiallo, que é da súa familia. E seguramente temos moitos máis no Facebook Live, porque há moita xente que prefire directamente ver no Facebook. Pronto, vocês poden facer preguntas. Paula Fiallo tamén está aquí. Poden facer preguntas, podemos ir respondendo. Depois, eu vou facer unhas preguntas xerais. Depois, vai ser máis interactivo, vai estar Sabrina a falar, se callar con Carlos, se callar non. E eu tamén vou ver preguntas no Facebook Live. Agora non estou a ver como está, mas sí que depois sí que poden facer preguntas a través de aí. Entón, vamos comezar con unhas preguntiñas así xerais. Depois damos paso a unha coisa máis pormenorizada. Cando a Sabrina comezou a escrever e por qué? Ok, portanto eu comecei a escrever muito nova, como disse há pouco, com 8, 9 anos, portanto já tinha esse gosto pela música, pela escrita, e na altura escrevia muitos livros, e é engraçado que eu na altura submetia o que escrevia às minhas professoras. Portanto, escrevia já poemas em inglês, portanto, dava à professora de inglês para ela corrigir. Escrevia também livros em francês, porque era a minha língua materna, não é? E também dava à minha professora de francês para ela corrigir. E todas as minhas professoras sempre me incentivavam, continua a escrever, nota-se que tens mesmo gosto por isto. E realmente a vida deu imensas voltas entre as minhas viagens e os meus compromissos profissionais. E só mesmo agora, em 2020, portanto, muitos anos depois, é que decidi dedicar tempo a realmente aquilo que é uma grande paixão minha e, portanto, publicar o meu primeiro livro, e espero que seja mesmo o primeiro de muitos mais. E esperemos que con nós. Os referentes, quais son os seus referentes literarios?
tenho imensas referências na literatura, mas devo dizer que, por força das circunstâncias, por eu ter crescido em França, uma das minhas grandes referências é um autor francês, chama-se Marcel Pagnol. Ele escreveu vários livros autobiográficos, mas há uma particularidade sobre os livros dele, é que ele também tinha um amor muito grande à terra dele, sul de França, La Provence, e portanto nos seus livros ele descreve imensas paisagens e nota-se que ele consegue transmitir essa paixão através das palavras, e eu penso que de certa forma isso influenciou-me e é também o que eu faço no livro Memórias de um Anjo, e acho que tem mesmo a ver com a minha forma de escrever. Depois, a nível de poesia, sem dúvida, o Arthur Rimbaud, que é um grande poeta francês que também que adoro. Depois também em Portugal, são muitos os autores. Se tiver que selecionar apenas alguns, o Essa de Queiroz, sem dúvida, o Camilo Castelo Branco, o Almeida Garrett. E depois, a nível internacional, eu devorava livros quando era mais nova, só não faço mais hoje em dia porque tenho imensas atividades e às vezes tenho dificuldade em encontrar tempo para isso tudo, mas tenho sempre um livro na minha mesinha de cabeceira ao lado da cama e na estante e ao lado do sofá, portanto há livros espalhados um pouco por todo lado em casa. Mas na altura lia o Charles Dickens, o Alessandro Barrico, que é um autor italiano, lia também muito o Ernest Hemingway, a Agatha Christie também, portanto um género... Já estava a dizer, nenhuma mulher, não pode ser. Sim, claro, que para mim também para mim é uma grande referência no sentido em que a Agatha Christie não fez disso, ela não escrevia apenas, ela era enfermeira e começou a escrever em part-time, portanto ela tinha um trabalho e no fundo é um pouco o que acontece com a minha vida até agora, que a escrita era algo que eu fazia além dos meus compromissos profissionais. Ok, muito bom. Você é uma autora que está a começar, lê livros de outros autores iniciantes como você? Tenho todo o gosto em fazê-lo. Até agora, como disse, o problema é muitas vezes a falta de tempo, e algumas das pessoas que mencionou nesta chamada saberão que eu estou sempre envolvida em imensas atividades, entre a música, o yoga e as outras responsabilidades que eu tenho, e a escrita. Tento encontrar um tempinho para ler e sem dúvida eu tenho muito gosto em apoiar quem se inicia nas artes em geral, não só autores, jovens autores, mas também escultores, pintores, músicos, todo o tipo de artista. Eu tenho realmente essa sensibilidade por eu também entender o quão difícil é o esforço, as horas passadas em produzir um trabalho e depois a dar-se a conhecer, a dificuldade que é ter visibilidade num mundo em que há tanta informação, e a gente vê no Instagram, estamos invadidos de informação, é fotografias, é músicas, é tudo, e é muito difícil construir uma carreira artística, até mesmo num mercado como o mercado português, e portanto valorizo imenso isso e sempre que possível tento apoiar também, ou adquirir alguns desses trabalhos, ou simplesmente palavras de incentivo e de encorajamento. Acho que temos que nos ajudar uns aos outros. Sim. En Bubok temos já uma pequena comunidade de autores novos, porque como somos self-publishing, sempre son, sobretudo, temos algúns xa de longa data, mas temos sobretudo autores novos e temos xa unha comunidade, falamos entre todos e facemos publicidade uns dos outros, o que é moito importante e é moito bonito. Eu gosto moito da comunidade que se está a criar agora na Bubok Portugal. Xa vi que ten algunhas parcerías con bloggers, coisas que está a ser giro no Instagram, sobre todo, non é? Agora o Instagram está a bater forte. Está, e é uma descoberta para mim, devo admitir. Aliás, algumas pessoas que estão agora presentes nesta reunião incentivaram-me há muitos meses a abrir uma conta no Instagram. Tens que abrir uma conta no Instagram. E eu já tenho tantas redes sociais, e agora vou ter que gerir uma outra conta, pronto. E então adiei, e de facto percebemos que faz todo o sentido ter uma presença
numa rede social tão importante como o Instagram, faz toda a diferença e realmente no meu pouco espaço de tempo no Instagram, há coisa de 1 mês e meio em que realmente comecei a ser ativa nessa rede social, tive a oportunidade de falar e trocar impressões com imensos artistas, pessoas que valorizam muito também os livros, que gostam de ler, que têm mesmo uma paixão pela leitura e até em promover autores nacionais. Portanto, tenho falado com imensa gente que me dão também palavras de incentivo. Ainda hoje recebi mensagens de 2 ou 3 pessoas que acabaram de ler o meu livro e que gostaram muito e devo dizer, para mim é um, como é que se diz em português, um reward muito grande, uma recompensa muito grande. Estava a comentar há pouco que não estava a imaginar que ter um livro que esteve fechado numa gaveta, literalmente, porque o livro não existia como tal, mas os textos estiveram numa gaveta durante tantos anos, durante 20 anos. E agora é que finalmente estou a partilhar o que faço. Este livro leva na gaveta 20 anos. Sim. Uau! Sinto muita honra de estar a editar este livro. Agora, falando de redes sociais, está tamén dando moito forte o TikTok, que sobre todo para xente moito joven, eu non teño aínda TikTok, mas acho que para os temas musicais, porque é máis vídeo, para os temas musicais é interesante teres de dar unha olladela. É verdade, obrigada pela dica. Vamos continuar, non sei se o Carlos acho que está a ter problemas a serio para nos ouvir, non sei como vamos solucionar isto. Se calhar... Se não conseguir, eu tento falar pelos dois, não me posso substituir ao Carlos, mas a gente já se conhece bastante e há muitos anos e penso que se ele não conseguir resolver os problemas técnicos não ficará chateado por eu estar a comentar. Se quiser, metemos como convidada especial unha outra persoa das que tes aquí. E pronto, eu vou... Un momento... Eu alterei para participante de momento, se depois el di que conseguiu, porque senón estamos sempre a ver a imaxe dela tentar solucionar, o coitadiño. Se quiser alguén participar en vídeo, benvindo. Ana Sofía está a preguntar como surxiu a inspiración para escrever o libro. Olha, na altura, portanto, eu cheguei a Portugal com 15 anos e com 16 anos comecei a passar imenso tempo em Sesimbra. Portanto, sempre que possível, apanhava o autocarro, na altura não conduzia, apanhava o autocarro e ia passar uma tarde em Sesimbra ou um dia em Sesimbra e foi amor à primeira vista. Fiquei logo conquistada, já foi há 20 anos, portanto, Sesimbra era um pouco diferente na altura. Quem conhece Sesimbra há 20 anos e conhece Sesimbra hoje nota bastante a diferença, a evolução, mas continua na mesma, bastante conquistado por Sesimbra, o encanto daquelas paisagens, e depois passei imenso tempo lá, tenho boas memórias daquela vila. Uma das coisas engraçadas é que eu, durante 15 anos a viver no Nordeste de França, nunca comia muito marisco. Pronto, o marisco era no Natal ou no Ano Novo e eu na altura não era uma coisa que me chamava muito. E na altura, por influência das pessoas com quem eu convivia, tu tens que provar, isso é muito bom. Eu nem sequer sabia descascar um camarão. E na altura ensinaram-me, olha, retiras a cabeça, retiras aqui as patinhas, depois é assim que se come. E aprendi a comer marisco e aprendi a apreciar muito marisco. E Sesimbra passou a ser o meu sítio de eleição sempre que me apetece comer uma boa mariscada, mas pronto, e realmente essa história fazia sentido para mim, pelo romantismo associado a este lugar, Sesimbra, e também o Cabo Espichel. Para quem conhece o Cabo Espichel, que é um sítio maravilhoso, tem um farol lindíssimo, um pôr do sol único em Portugal, são esses sítios que realmente me inspiraram a escrever essa história. Que bom. Ok, vou continuar con as preguntas gerais. Por que escolleu a publicación libre? E está a ser unha boa experiencia. Eso é falar de min, se quiseres falar de ti. Olha, foi
uma pesquisa que eu fiz durante várias semanas, com muita ponderação. Portanto, avaliei várias alternativas. E realmente há um valor que para mim é fundamental, que é a liberdade. Aliás, quem ler o meu livro vai perceber que a liberdade é muito importante para mim. Está nas personagens, está na história. É engraçado que há uns anos atrás participei num workshop em que tínhamos que definir os nossos valores, os valores mais importantes. E na altura deram a cada participante um baralho de cartas, tínhamos mais de uma centena de cartas. Por exemplo, cartas que era o amor, uma carta que era, por exemplo, a independência. Portanto, havia uma série de valores e tínhamos que escolher apenas três, um baralho com uma centena de cartas. E eu, assim que vi liberdade, foi logo a carta que eu escolhi, porque sem liberdade não há nada. Sem liberdade o ser humano não consegue ser criativo. Aliás, eu acho que hoje em dia muita gente toma isso por garantido, mas realmente se olharmos para a história, muitos dos nossos antepassados não tiveram as liberdades que nós temos hoje. E realmente eu valorizo muito o que temos. Tenho um filho e a forma como o educo é a dar valor à liberdade, a dar valor, por exemplo, ao simples facto de poder votar, que é uma coisa fundamental que muita gente não tem até mesmo agora no século XXI, uma democracia que permita às pessoas exprimirem as suas opiniões de forma livre, podermos estar agora a falar no Facebook sem medos, e aliás Portugal é um país que viveu uma ditadura durante muitos anos e portanto os nossos avós saberão do que estou a falar, e espero que os jovens continuem a dar valor a essa liberdade e portanto a liberdade de poder publicar um livro da forma como decidi, poder também até ser uma oportunidade de aprendizagem, porque ao fazer dessa forma e ao trabalhar com a Buboc, tenho, por exemplo, a oportunidade de definir a minha própria estratégia de comunicação e de marketing, com quem é que eu vou falar, sem receios e gerir isso de uma forma livre, da forma que me parece mais correta e também seguir o meu instinto. Muitas vezes é seguir o meu instinto. Claro, eu aquí quero aclarar que a Buboc é unha plataforma xigante internacional onde todos os libros teñen cabida e depois nós o que facemos é axudar a que o libro fique ótimo para poder vender en librarías, en todo tipo de lojas, en eventos, etc. Mas nós nunca non temos regras do que o autor pode facer con o seu libro. Non hai ningún tipo de restrição. Pronto, o autor é o seu propio editor. Nós somos só un canal que facilitamos distribuição, facilitamos comunicación nas nosas redes, podemos enviar notiñas de imprensa, mas o traballo forte é traballo do editor, porque tamén é un traballo é máis duro, porque ser o seu propio editor é moito duro en termos de, por exemplo, de comunicación. Non sei se xa está a facer tipo notas de imprensa, enviar a medios de comunicación ou aínda non? Está em progresso. Em progresso. Mas sim, tenho explorado várias dessas vias e realmente acho que é a melhor forma também de aprender, e também a melhor forma de estar mais perto do leitor e perceber se o leitor gosta, se não gosta, quem é o tipo de leitor que vai gostar do livro Memórias de um Anjo, e poder falar diretamente com as pessoas e trocar ideias, trocar impressões, até porque se eu publiquei agora este livro e espero poder publicar mais no futuro, quero também receber feedback das pessoas para poder depois também melhorar e num próximo livro pegar nas coisas todas boas que me foram ditas acerca desse livro e tentar reproduzir algo que vai ao encontro daquilo que as pessoas procuram. Portanto, para mim tem sido uma experiência fantástica nesse sentido. Acho que aprendi, a minha curva de aprendizagem tem sido assim nos últimos meses, realmente. Ótimo, fico contente. A Jéssica está a preguntar o que fez con que publicase o libro agora e non máis cedo ou mesmo máis tarde.
É uma excelente pergunta. E a resposta é muito simples. Como sabem todos, né, nos últimos meses vivemos num mundo um bocadinho diferente, não é? E acho que pensei, fez-me também, da mesma forma que acho que todos nós ficámos um pouco afetados e se calhar influencia um pouco o nosso modo de vida hoje e a forma como pensamos sobre o futuro, comecei a pensar, não faz sentido eu guardar tudo o que eu tenho feito nos últimos anos numa gaveta, as músicas, a escrita, os poemas, eu tenho que partilhar isto com o mundo porque no fundo é o que eu tenho a oferecer, é o que eu tenho para oferecer a este mundo e se algum dia me vou embora é o que eu deixo cá, para quem apreciar e gostar. E portanto senti-me um pouco um impulso, pronto, é agora que eu vou ter que partilhar, acho que faz todo o sentido e também até porque estou numa fase da minha vida em que agora mais estável, tento encontrar mais tempo para dedicar às minhas paixões. Portanto, a combinação das coisas. Boa. Eu teño aquí como pregunta xeral que o libro é un romance de intriga en Sesimbra. Pregunto se foi inspirado nun acontecimento real, mas tamén dou pé a que conte un bocadiño cual é o argumento do libro, para que a xente que aínda non coñece teña unha idea. Sim, claro. Portanto, de facto, quem lê a sinopse pensa que será um livro de intriga, por exemplo, um enigma para resolver, pronto. E não é bem isso. De facto, existem intrigas na história, há uma trama com dramas familiares, há também muitas emoções, histórias de amor, e também impostores, portanto há sempre o mau e o bom da história, portanto isso também faz parte do enredo, mas realmente o que temos aqui é uma personagem que vamos acompanhar essa personagem ao longo de um percurso em que ela vive uma experiência um pouco traumática, portanto, ao encontrar um corpo de uma jovem inerte na areia, portanto, numa praia em Sesimbra, e esse acontecimento acaba por mudar a vida dela e tudo vai acontecer a seguir. E, no entanto, essa personagem podia ser uma personagem que não desempenha um papel importante e, portanto, aparece no início da história e nunca mais se volta a falar. Mas essa personagem acaba por estar presente sempre ao longo da história. Mas, no fundo, acho que o meu livro é mais uma ode à vida. Para quem ler mesmo e perceber, é uma ode à vida e as coisas boas da vida. E é uma ode à natureza também, que é uma das coisas que melhor temos neste mundo, e dar valor a isso tudo. E uma ode ao amor, claro, faz parte da vida também. É bom saber que hai historias de amor, iso é ótimo para as leituras de verão, é o que a máis xente anda a procura, de historias de amor, entón é moito bom saber iso. Pronto, despois preguntaba por que Sesimbra, mas acho que iso xa contestou, o seu amor a Sesimbra. Eu este verán vou ir a Cascais seguramente, vou me dar unha voltiña por lá porque non coñezo. Sim, claro, é passagem obrigatória para si, Olga. Exatamente. Tenho que passar por Sesimbra. Conte-nos un bocadiño cando serán as apresentacións presenciais e como serán as normas a seguir nesas apresentacións coa nova normalidade da pandemia, etc. Pois, devo dizer que, além da minha ideia de começar a publicar ter sido no ano 2020, foi provavelmente o pior ano de sempre para publicar um livro, realmente. É um bocado irónico, mas de qualquer forma gosto de pensar positivo e acho que há coisas boas que decorrem daí. Por exemplo, podemos fazer uma apresentação online em que tem algumas pessoas nesta chamada, nomeadamente a minha irmã e algumas amigas minhas neste momento estão fora e que me podem acompanhar também por termos essa possibilidade de fazer apresentações online e não ser apenas presencial. Portanto, neste momento temos 3 eventos planeados em setembro. E eu espero que até lá as coisas decorrem da melhor forma para que não tenhamos que cancelar nenhum deles. O primeiro, portanto, o lançamento presencial em Sesimbra, na Biblioteca Municipal de Sesimbra, num sábado 5 de setembro, às 16 horas. Portanto, a hora é sempre a mesma, é sempre um sábado, em setembro, às 16 horas. Só o local é que vai variar.
Depois tenho também a apresentação na Biblioteca de Setúbal, portanto que fica na Avenida Luísa Todi, num sábado 12 de setembro, também às 16 horas. E por fim, digo por fim, mas pronto, neste momento é o que temos planeado, a apresentação do meu livro no Seixal, portanto, que é neste momento o Conselho onde resido, no dia 19, também num sábado, às 16 horas, na Quinta da Fidalga. Portanto, a diferença é que os 2 primeiros eventos é dentro de um espaço fechado, numa biblioteca, e, portanto, há lotação limitada para cada um desses eventos. Neste momento não lhes sei dizer quantas pessoas, porque isso pode variar até lá. Já o terceiro evento será ao ar livre, dentro de uma quinta magnífica. E eu escolhi essa quinta porque ela é um dos cenários dentro da minha história. Portanto, dentro da minha história, para quem ler, falo muitas vezes da Quinta dos Neves Fontes. E, portanto, a minha grande fonte de inspiração para a Quinta dos Neves Fontes é a Quinta da Fidalga no Seixal. E, portanto, fazia todo o sentido fazer a apresentação do meu livro no Seixal, na Quinta da Fidalga. E para quem não conhece, Olga, mais um sítio que tenho que colocar aí na sua lista, é um espaço muito lindo, que já pertenceu ao irmão do Vasco da Gama, Paulo da Gama. Tem uma vista linda sobre o rio, com a outra zona do outro lado, que é a zona da Amora, e há muitos passeios, muitos giros para fazer também no Seixal. Pois, temos de ir. Eu coñezo máis o norte de Portugal, porque eu sou galega, então sempre viaxamos, sempre descemos todos para Portugal. Também tem zonas lindíssimas, é verdade. Pronto, mas sí, teño eso pendente, agora que paso ferias en Cascais todos os anos. Pronto, e estas foron as miñas preguntas xerais. Agora sería o momento en que falaría co Carlos, mas acho que non pode... Non conseguiu resolver. Ele estaba a tentar instalar a app. Pois, parece-me que continua com o mesmo problema. Ok, de qualquer forma, eu tinha convidado o Carlos porque tanto o Carlos ajudou-me na revisão do livro, portanto o meu português é muito melhor que há 20 anos, sem dúvida, mas claro que precisava da ajuda dele para melhorar. Inventei algumas palavras pelo meio, portanto no meu livro original tinha algumas palavras que ele não conheço esta palavra, e portanto uma palavra francesa que eu tinha transformado em português já a pensar que existia, e portanto tivemos ali uns trabalhinhos que durou várias semanas ainda, nessa revisão do livro, mas o Carlos foi espetacular, foi incansável. Ele estava lá disponível de manhã cedo, com toda a disposição, para me ajudar, e sei que ele fez com todo o gosto. Foi, é mesmo unha pena, Carlos, se quiseres facer algún comentario por aquí, eu leio por ti. Hoje ele está, não sei se ele vai conseguir conectar-se através do telemóvel. Uma coisa gira que eu e o Carlos temos agora, hoje em dia, é que fizemos uma pesquisa. Na altura eu disse-lhe que queria também utilizar muitos termos típicos da região e de Sesimbra. Portanto, por exemplo, não sei se as pessoas sabem que, da mesma forma que chamamos os lisboetas alfacinhas, os sesimbrenses são pechitos. E, portanto, utilizei a palavra pechito algumas vezes no livro e tentei utilizar também muito da linguagem típica, até mesmo da altura e de Sesimbra, entre os personagens, os pescadores, etc. E uma delas é Sauce, Atão Sauce. Então eu e o Carlos chegamos a um ponto em que todos os dias em que nos encontrávamos para continuar com a revisão do livro era: bom dia, Sauce, como está, Sauce? Atão Sauce. Olha, Carlos, continuamos sem te ouvir. Está mal, Sauce. Era melhor através do telemóvel, não do computador. Pois, e portanto tivemos ali umas brincadeiras. Outra das brincadeiras que tivemos no trabalho de revisão do livro é que algumas palavras que eu adoro aquela palavra, e eu disse: olha, Carlos, eu gosto muito dessa palavra e gostava mesmo que essa palavra estivesse no meu livro, portanto se conseguir encaixá-la aqui num texto, eu gostava muito de o fazer. E é engraçado que o próprio Carlos, que é português, desconhecia alguma dessas palavras.
Portanto, uma delas é pantagruélico. Esse aí não consegui encaixar no texto, então tive que encaixar nos agradecimentos. Portanto, para quem for ao livro, na parte dos agradecimentos, lá consegui encaixar a minha palavra pantagruélica. Portanto, para quem não conhece, é inspirado de um escritor francês, François Rabelais, que escreveu uma obra com uma personagem que é o Pantagruel. Se calhar conhecem o chocolate, não é? O chocolate Pantagruel. E, portanto, uma coisa pantagruélica tem vários significados, mas o significado que eu quis utilizar é uma coisa gigantesca, uma coisa enorme, pronto. Mais ou menos com o mesmo sentido, a palavra gargantuesca, que também é inspirado numa personagem, Gargantua. E acho que o Carlos também desconhecia essa, portanto foi engraçado eu mencionar isso, então temos tido essas brincadeiras. Havia uma também que era a palavra trambiquice, gosto muito da palavra trambiquice, portanto aparece no meu livro. Os trambiquices pode ser, por exemplo, uma linguagem mais comum hoje em dia, uma aldrabice, é mais nesse sentido. E pronto, portanto, ao longo da obra nós tivemos, há várias coisas engraçadas, para quem me conhece bem, não sei se o meu pai leu o meu livro pela primeira vez a semana passada, e ele reparou, por exemplo, que eu utilizei o nome das minhas avós, das minhas bisavós, no livro, que é uma pequena homenagem a elas. Maria dos Anjos, por exemplo, minha avó materna, é uma das personagens. Também utilizei Virgínia, Perpétua, que são nomes menos comuns, e Telvina, são nomes que foram os nomes das minhas avós ou bisavós, e portanto era uma forma de as homenagear também, ou incluir algum desses nomes nas personagens da história. Que bom. O Carlos está a dizer que entra por escrito. Vamos ver o que comenta, se tem alguma pergunta ou se tem algo a dizer. Pantagruélico. Carlos, se tiveres algum comentário, não hesites em escrever, e eu tento também comentar sobre isso da melhor forma. Mas por acaso é engraçado, estou-me aqui a lembrar também de uma das nossas aventuras em tempos de faculdade. Houve uma vez em que estivemos mesmo a passear na Serra da Arrábida e chegámos a ir ver uma conferência no convento da Serra da Arrábida, que hoje em dia pertence à Fundação Oriente, e portanto na altura já pertencia à Fundação Oriente. Nós éramos estudantes em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa e portanto costumávamos ir ver conferências da Fundação Oriente e lembro-me de uma tarde espetacular que passámos na Serra da Arrábida, que é um dos cenários também onde decorre a minha história. Embora já tivesse começado a escrever o livro na altura, portanto não foi a conferência que me inspirou, mas foi mesmo um mero acaso e o Carlos esteve presente. Não sei se alguém na qual tem mais alguma pergunta para mim, ou para a Olga, ou para o Carlos. Uma coisa que pode parecer mal dizer, mas as nossas reuniões decorreram durante o confinamento. Esta parceria para o livro foi talvez a única coisa boa do confinamento. Para quando o próximo livro? Pergunta a Priscila. Olha, por acaso tenho um livro em andamento, mas é um livro que está, digamos, provavelmente a meio gás neste momento. E penso que se encontrar tempo poderei publicar, não vou dizer em breve porque não me vou comprometer já em breve, mas é um livro com um registro completamente diferente, escrito em inglês, um estilo uma escrita diferente e um estilo muito diferente desse. No entanto, também tenho outras coisas em andamento, não tão avançadas como esse que acabo de mencionar, mas espero sim poder no futuro dedicar mais tempo às minhas paixões e poder escrever e espero eu, Olga, publicar mais livros. Que bom connosco. Então, pelo que está a dizer Carlos, o confinamento não foi tão mal para vocês? Não, é assim, o confinamento foi muito duro para toda a gente, não é? Mas o que temos de fazer é tentar dar a volta a isso e tentar encontrar os positivos no meio disto tudo. E de facto, este livro é sem dúvida uma das coisas positivas para mim, pessoalmente, que resultou deste confinamento, porque acabei por ter mais tempo,
para me dedicar a isso. O Carlos também encontrou disponibilidade dentro das suas limitações e lá fomos nós durante várias semanas, portanto, fazendo a revisão do livro e trabalhando com a Olga também, trocas de e-mails para trás, para a frente, até conseguirmos, portanto, o resultado e estou muito satisfeita com o que decorre daí. E é engraçado que eu, no outro dia, portanto, estive de férias esta semana e fui para a praia e levei o livro. E depois o meu marido perguntou, mas tu vais ler o teu livro? E eu disse assim, vou ler o meu livro, mas na perspectiva de um leitor. Porque é muito diferente ler, escrever, fazer a revisão e trabalhar como é que ele vai se tornar no resultado final, e outra coisa é pegar nele pela primeira vez, folhear, como se fosse um livro que eu acabo de adquirir na livraria, e realmente ler como se fosse um leitor. E eu não acabei, li uns 4 ou 5 capítulos naquele dia, mas é engraçado que eu, quando leio, quase que não consigo ligar. Isto fui eu que escrevi isto. Pois fui. É tão diferente, é muito diferente ver o livro em formato de papel e pronto, as páginas A4 nas quais eu andava a trabalhar há 20 anos. E aliás, por ter estado na minha gaveta durante tanto tempo, este livro começou por ser escrito à mão. Passado uns anos, peguei naquilo, passei para o computador. Na altura eram disquetes, não sei se se lembram, mas eram disquetes. E eu, na altura, tinha um computador há pouco tempo, não sabia muito bem trabalhar com aquilo e, portanto, em vez de escrever o romance todo num só documento, escrevia cada capítulo num documento diferente. E depois, passados uns anos, um dia pego nisto e pensei, meu Deus, isto está tudo tão desorganizado, agora tenho um capítulo em cada documento. Portanto, depois o que eu fiz, criei um documento único e coloquei todos os capítulos por ordem dentro do mesmo documento. Desta vez usava-se a pen USB, portanto, já não era as disquetes, era a pen USB. Portanto, em 20 anos passamos por muitos suportes. Depois um hard drive, e depois já diretamente no drive. E agora está na cloud, exatamente. Claro, óbvio. Muito bom. Eu estava a pensar em dizer uma coisa a mais, em perguntar uma coisa a mais. Sim. Eu não sei se eu tenho pendente meter a venda do livro em países, porque sei que está em Brasil, mas agora que penso que você morou no Luxemburgo, eu ainda não meti para ver Luxemburgo. Pois. França e Bélgica. Sim. Peço perdão a gente que está interesadíssima em comprar o livro no Luxemburgo. Eu vou meter amanhã de manhã mesmo. Luxemburgo, Reino Unido e alguma coisa mais que eu sei que tenho num e-mail, Sabrina. Ok, obrigada, Alma. Obrigada. Ok, não sei se... olha, a Jéssica, quería a mellor realización que lle podería acontecer con a publicación Memoria. ¿Cuál sería a mellor realización que lle podería acontecer con a publicación de Memórias de un Anjo? Olha, vou-lhe dizer, não é impossível, eu penso que não é impossível, eu acho que quando acreditamos que é possível, tudo é possível. Mas para mim a maior realização seria um dia ver este livro num filme ou numa peça de teatro com música. Eu pessoalmente adoro comédias musicais, sou uma grande fã. Para quem viu The Greatest Showman, por exemplo, adorei. Les Misérables, também outra que eu adoro, e portanto, se conseguisse conjugar a beleza das imagens, das paisagens com tanto uma curta-metragem, uma longa-metragem ou até mesmo uma peça de teatro com música, com os personagens, eu seria fantástico. Acho que ficaria sem palavras, mas seria um orgulho muito, muito grande se isso acontecer. Portanto, deixo aqui a dica, se alguém tiver contactos e tiver ideias, estou aberta a sugestões. Seria muito bom, mas é um livro bastante grande, seria uma peça de teatro, pronto, em 2 partes. Talvez, sim, talvez. Sim. Com um descanso para um copinho, um gin tonic no meio.
Ok, vamos ver se temos alguma pergunta no Facebook. No Facebook temos 8 persoas, mais nenhuma pergunta. Então, não sei se tem alguma coisa mais a acrescentar. Da minha parte, não, é apenas agradecer, resta-me agradecer a si, Olga, por toda a sua dedicação nos últimos meses e o seu trabalho. Tem sido realmente um prazer trabalhar consigo e agradecer muito, muito, muito às pessoas que estão hoje presentes, que dedicaram uma hora do seu tempo para aqui estar e para nos ouvir falar e para também saber um pouco mais sobre o livro, caso o tenham lido ou não. E agradecer a todas as pessoas em geral que me têm apoiado, têm sido fantásticos e realmente têm preenchido muito o meu coração com todo esse apoio, tem sido espetacular. Eu desejo Obrigada a todos. muita sorte para esta publicação e eu estou aqui para ajudar. Assim que vamos continuar a falar para essa divulgação, vamos trabalhar juntas. Obrigada. E obrigado ao Carlos, que não se pôde juntar a nós. Eu também fiquei com pena dele. Mas obrigado muito. Mas estivo presente porque nos primeiros momentos estivo aí a tentar. Fica para a próxima. Ok, muito obrigada. Obrigada a todos. Adeus. Adeus.